Como a gente vai ganhar dinheiro? Essa é uma pergunta que poucos founders fazem quando eles estão iniciando um projeto. E é uma pergunta muito importante porque ela é o marco inicial de como é que a sua solução ela vai conseguir suprir a necessidade do seu cliente e você vai ser remunerado para isso. O que muita gente acha é que qualquer solução ela pode ganhar dinheiro, mas não é bem assim que funciona. E como a gente está falando de uma nova solução que envolve um hardware, que é basicamente uma commodity, ou seja, tem fornecedor, tem um custo, tem imposto, tem tudo, é muito complicado você calcular essa parte, sabe? A gente não está falando de uma tecnologia que você consegue desenvolver através de um software e o seu cliente paga mensalmente. A gente também tem essa solução, mas a gente também tem um dispositivo. Então a gente tem peças, a gente tem toda essa questão de custos, né, que envolvem toda essa parte de estrutura. Então, como é que a gente vai conseguir ganhar dinheiro ainda tendo esse probleminha aí em questão do hardware, né? E é isso nesse vídeo que eu vou falar com vocês aqui hoje. Eu fiz alguns cálculos aqui para a gente conversar e o que eu estimulei ali é um custo por unidade de R$ 5.000. Eu acho que essa não vai ser a realidade, mas eu coloquei um preço um pouquinho maior para a gente meio que ter como base esse valor, um valor mais simples de fazer os cálculos, né? Então, enfim, eu calculei a manutenção, toda a infraestrutura e coloquei um valor mensal ali de estrutura de 250 por mês por unidade. Então, o custo de instalação, o custo de software na nuvem, etc. E a gente separou três preços para o nosso usuário, né, para o nosso cliente, que é o básico, o Pro e o Enterprise, que é o modelo ali que padrão que muitos softwares, muitos SaaS já usam. O modelo Pro, que é o modelo que eu fiz o cálculo, que é um setup que ele vai custar R$ 8.000 por mês. É um valor que ele pode ser considerado alto, mas como a gente está falando de grandes redes, principalmente de loja, não é um valor tão alto assim, sabe? Então é uma assinatura que vai incluir 5 dispositivos nas lojas. Então a gente vai meio que calcular a área da loja e vai colocar esses dispositivos lá. Então essa mensalidade ela tem um valor de 5 dispositivos junto com o software que vai ser personalizado ali para o nosso cliente. E aqui o investimento inicial para isso, né, já que é um custo de R$ 5.000 por unidade, é de R$ 50.000. E você pode estar pensando, caramba, a gente vai ter que investir do nosso próprio bolso R$ 50.000 para o nosso cliente pagar 8.000? Essa conta realmente não fecha, sabe? Mas é aqui que eu vou explicar para vocês meio que a mágica de você fazer uma assinatura, certo? E o que a gente está pensando aqui? Eu não vou enrolar muito nessa parte, porque são até muitos custos, mas em resumo, o que a gente vai fazer? Já que a gente vai ter um investimento inicial, né, no projeto, a gente não vai só ganhar logo ali do zero, não vai ser zero e a gente vai começar a ganhar. A gente tem um negócio chamado break-even. Então, o break-even nada mais é do que o ponto ali onde você consegue igualar o seu investimento inicial com o dinheiro que você ganhou até agora e ficar no 0 a 0. O nosso break-even vai ser de mais ou menos quase um ano, 11 meses e pouco. Isso pensando no custo de 5.000. Então, como é que a gente vai ganhar dinheiro, né, se o cliente ele quiser encerrar ali a assinatura por 3 anos? E aí que vem o negócio do varejo, que se chama contrato. Cara, se você fizer um contrato ali de 2 anos, você vai ter um break-even de um ano e no próximo ano você vai ter todo aquele faturamento. Então você faz ali R$ 8.000 mais alguns custos vezes 12, por exemplo. Mas será que isso realmente tem um retorno para o nosso cliente, certo? E ele vai perguntar isso para a gente e você também deve estar se perguntando, será que ele vale a pena ele ter esse contrato de 2 anos e realmente se isso vai ter um retorno para ele? A gente também fez esses cálculos, né? Então se ele investir R$ 8.000, por exemplo, ele vai ter de vantagem um ROI ali de mais ou menos 10 vezes. Então, se a gente conseguir meio que reduzir um custo ali operacional dele, ou até mesmo aumentar as vendas dele entre 2 a 3%, a gente está falando de uma loja ali que fatura milhões, 1 milhão a milhões por mês, isso já é meio que, a gente fez um cálculo aí de 50.000 mensalmente. Então, tô dando aqui, investiu 8.000, retornou para ele 80.000 de redução de custo. Cara, ele vai ter um ROI de 10 vezes. Isso não é bom todos os meses? Claro que é uma coisa boa, sabe? Então, o nosso cálculo de ROI para o nosso cliente, ele acontece de 4 a 5 meses e o nosso break-even de 11. O que isso quer dizer? O cliente ele vai ter um retorno ali para ele vai ter visivelmente um retorno entre 4 a 5 meses e a gente vai ter um break-even do nosso investimento de 11 meses. E o dispositivo ele continua sendo nosso, vai ser meio que uma assinatura, então vai ser um aluguel do dispositivo, então a gente vai ter esse patrimônio ainda para a gente, não vai ser um custo, né? Vai ser um investimento e ainda vai ter essa questão de mais um período que seria mais um ano. Para grandes varejos, grandes mercados, isso já é comum, entendeu? Então a gente já tem que pensar nisso, porque é uma área que, querendo ou não, as margens são bem baixas, sabe? Então, investir 8.000 até mais não é algo que
é fácil, sabe? Claro que não é muito dinheiro para eles, mas não é algo que é fácil já. Como eu falei, a margem do varejo é bem baixa, então todo custo, todo aumento na receita, todo aumento no custo é assim precioso para eles, sabe? Mas antes de pensar em dinheiro, primeiro você tem que ter coisas prontas, né, da sua startup. Você não pode já chegar em minha startup quer ter não sei quantos de assinatura mensalmente. Claro que você já pode ir pensando numa forma de receita, seu business model, né, que fala que é um modelo de negócio. Você pode pensar nisso, você deve pensar nisso. Mas primeiro você tem que ter algumas coisas já prontas, né? Que, por exemplo, o MVP, óbvio, né? A sua primeira versão inicial de se aquilo vai funcionar ou não, seja no seu software, seja de um dispositivo, seja o que for. Se você não tem um MVP pronto, é melhor realmente você não pensar nisso primeiro, você vai perder tempo. Começa pensando no MVP, começa escalando seu time, ou seja, só se for você mesmo, se for algumas mais pessoas, para ver quem é que vai fazer cada função, quem é que vai ser responsável por cada tarefa. Depois você vê a parte do seu mercado, que é meio que o Product Market Fit, né, que é o PMF, ou seja, se aquele produto, se aquela solução que você está fazendo se encaixa naquele mercado, sabe? Não adianta você ter um mercado grande, mas um produto que não vai solucionar aquela dor daquele mercado. E vice-versa também, sabe? Então, para mim, antes de pensar em dinheiro, você já tem que ter esses problemas já marcados, já feitos, sabe? E aí sim você vai começar a pensar, ó, MVP pronto, eu consigo fazer isso por tanto preço. Você começa a ver o pricing, que é o que eu falei aqui. A assinatura básica é 5.000, a Pro é 8.000 e assim vai. Também tem como fazer personalizado e assim e etc. O insight que fica é, antes de você pensar em dinheiro, o que é importante é você também entender outras coisas, que é o MVP e o mercado, principalmente. Porque aí sim você vai ter noção, conversando com o seu cliente, conversando ali com os seus potenciais usuários, se eles pagariam por aquilo ou não, quanto eles poderiam até mesmo pagar o teto. Você isso vai testando ao longo do tempo, claro. Mas você já vai conseguir ter uma noção, sabe, viável ali daquela solução. E aí sim você consegue fazer aquelas contas de padaria que eu fiz aqui, sabe? Se eu ter tantas assinaturas, o ROI vai ser disso, o custo é isso, aquilo. E aí sim você vai conseguindo ajustando ali o futuro da sua startup. Estou muito animado com o futuro da Beluga. Eu estou realmente ansioso para saber a resposta se a gente vai fazer a POC ou não em Portugal, que eu acho que vai ser uma oportunidade muito boa, porque querendo ou não, cara, fazer uma POC é basicamente você fazer um teste. Na verdade, basicamente não, é você fazer um teste com uma empresa grande, uma empresa já estruturada. Então, se a gente já ter isso no nosso portfólio, né, eu diria, cara, isso vai ser algo, enfim, indescritível para a gente. Então, agora os próximos passos é a gente estruturar melhor o nosso modelo, um modelo de linguagem que vai captar os dados ali do radar e vai traduzir em insights, e também a gente aprimorar o nosso dispositivo. Então, a gente tem que ver o custo da máquina 3D que vai fazer o dispositivo, a gente tem que ver toda a parte de cálculos da área, onde a gente vai entender se o radar vai cobrir tal área, como é que a gente vai mudar ali as prateleiras dos produtos, caso o cliente ele queira alterar. Então tem que pensar nessas coisas, mas o MVP no caso, a primeira versão, ela já está pronta, né? Já está pronta para ser testada, já está pronta para ser usada. Então, mesmo que a POC em Portugal não dê certo, o que a gente vai fazer é já ir abordando empresas, parceiras que a gente vê ali que tem um potencial e também vai tentar fazer uma POC com elas, sabe? Então, acho que na próxima semana já a gente vai ter essa resposta, eu creio eu. E, enfim, mesmo dando certo ou não essa POC em Portugal, a gente já vai seguir com outras opções que a gente mapeou para dar continuidade ao projeto, claro, sabe? Então, a gente já oficialmente também é uma empresa, tá tudo pronto, o CNPJ, toda essa parte já está pronta. Então, eu estou bem animado. Vou trazer tudo aqui para vocês, como sempre. Essa série, eu quero que ela seja uma série que seja longa, sabe? Eu não quero que ela termine agora, eu não quero que eu fique, enfim, com preguiça de gravar nem nada. Então, tudo que eu puder gravar, tudo que eu puder conversar com vocês, trocar ideia, eu vou vir aqui pra gente dar uma conversada. E é isso, tamo junto, próximo vídeo a gente se encontra. E é isso, valeu!